Hoje nós vamos falar sobre o distanciamento familiar. Porque a gente está falando muito desse distanciamento, né, que estou longe da família, ou não está podendo ter contato com os familiares. Né? A pessoa que está naquela família, o núcleozinho menor, está tendo ali contato. Né? Mas a reflexão que eu quero fazer hoje aqui é: será que esse distanciamento ele já não existia? Que nós estamos apenas tendo noção desse distanciamento físico, que já não existia um distanciamento familiar? E você que está dentro de casa com a sua família, que você não está distante fisicamente, mas você está colado fisicamente, será que está dando para perceber um certo distanciamento que antes, talvez envolvido na rotina, você não percebia esse distanciamento? Será que nesse momento que você está agora tão perto, 24 horas, você não tem percebido que há uma certa distância que no meio da rotina você não percebia? A impressão que eu tenho é que nós vivíamos já em um distanciamento em muitos aspectos. E que por ter que ficar junto o tempo todo, está levando a gente a olhar assim e dizer: eu estou enxergando agora o distanciamento que existia. E estou tendo a oportunidade de mexer com isso. Ou já existia um distanciamento e você, por estar distante fisicamente agora, pode estar se sentindo talvez aliviado por esse distanciamento. Né? Que bom que eu não estou tendo que me encontrar com minha família. Será que é esse o sentimento? Ou você está olhando para isso tudo e está dizendo assim, sabe, nós estávamos distantes. Nós estamos distantes fisicamente, mas existia um outro distanciamento. Mas eu queria focar de forma mais intensa, mais direta, nesse distanciamento dentro de casa. Porque você agora que está o tempo todo dentro de casa com a sua família, pode ser que você esteja percebendo o distanciamento que antes você não percebia na rotina. Não percebia na rotina. Você tinha uma relação funcional, instrumental, como muitas vezes eu tenho falado. E um distanciamento velado, sabe? Um distanciamento, ele é meio que a gente fazendo de conta que ele não existe. A gente fazendo de conta que esse distanciamento ele não é real. A gente fingia que ele não existia. Mas aí vem a quarentena, joga a gente dentro de casa e de repente a gente diz assim: eu estou enxergando agora esse distanciamento. Eu estou enxergando o constrangimento de estar junto o tempo todo. Eu estou enxergando uma série de coisas que eu não enxergava antes. E eu queria usar um texto com vocês, que é um texto lá de Mateus 7, e eu queria falar sobre esse texto também, talvez, próximo domingo. Porque a gente fala muito desse novo normal que vai se estabelecer, né? E eu queria conversar sobre esse novo normal, sabe? Fazer algumas observações, algumas considerações sobre esse novo normal. E será que esse novo normal vai de fato acontecer? Isso é para próximo domingo. Mas eu vou usar o mesmo texto. Hoje eu vou usar apenas um versículo desse capítulo 7 de Marcos. Que Jesus está, antes desse versículo, Jesus está sendo questionado por que os discípulos dele não lavavam as mãos. Porque isso era uma tradição, porque eles não lavavam as mãos. Jesus fala esse versículo e depois ele desce uma lenhada, assim, das boas, sabe? Que é em torno dessa lenhada e do contexto desse versículo que eu queria conversar no próximo domingo. Mas hoje eu queria ficar especificamente com esse versículo, focando no problema que esse versículo traz da nossa relação com o Pai. E como o Pai, nosso Pai do céu, se incomoda profundamente quando o nosso relacionamento ele é um relacionamento de distanciamento. Como ele fica indignado com isso. Como ele demonstra de forma muito clara de que ele não está satisfeito com esta relação distanciada. E aí eu vou para o versículo agora, para a gente ir pensando junto e você ir entendendo. Olha o que é que diz. Jesus é questionado sobre a coisa do lavar a mão, a gente vai falar sobre isso domingo que vem, mas ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus cata um texto lá de Isaías
e diz: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Há um distanciamento sutil, para Deus gritante, porque está faltando relação. Está tendo fala, mas o coração não está entregue a esta relação. Está tendo os rituais religiosos acontecendo, mas o coração não está entregue. Vamos para o texto de Isaías? Porque lá em Isaías, esse texto que Jesus coloca, mas Isaías tem um pouquinho maior, versículo 13 de Isaías 29, quando o Senhor diz: este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que se prestam só é feita de regras ensinadas por homens. Nós temos aqui, meus irmãos, nesse texto, Deus chegando para o povo, dizendo para o povo: não é esta relação que eu quero ter com vocês. Uma relação que vocês me honrem com os lábios, que vocês me honrem com os seus rituais. Lá em Amós, Deus chega a dizer: afastem de mim os seus cânticos. Porque Deus quer o nosso coração. Ele quer o nosso coração. Aquelas pessoas cumpriam todo um ritual religioso. Preste atenção nisso que eu vou colocar agora. Elas cumpriam todo um ritual religioso e achavam que por cumprirem esse ritual religioso, elas estavam tendo uma relação de intimidade com o Pai. Aí Deus chega e diz: não, esse ritual que vocês estão tendo, ele não tem valor para mim. Eu quero o coração de vocês. Eu não quero que vocês simplesmente cumpram rituais e cumprindo esses rituais, vocês fiquem com uma falsa sensação de que vocês estão tendo um relacionamento comigo, mas vocês estão me honrando com a boca, com os lábios, com as festas de vocês, com os rituais religiosos, com as matanças, dos animais, dos sacrifícios, nos rituais do templo e de fora do templo, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês cumprem os rituais e acham que porque cumprem os rituais estão tendo um relacionamento de intimidade. Mas não estão, porque o coração de vocês está longe de mim. Vocês estão percebendo onde que eu estou querendo chegar? Onde que eu vou chegar agora? Trazendo isso para a nossa relação familiar, porque muitas vezes é isso que nós temos vivido em nossa relação familiar. Às vezes a nossa relação familiar está cheia de religiosidade, ela está cheia de rituais, ela está cheia de rotinas, que nos dão uma sensação de que nós estamos vivendo algo próximo, íntimo, mas nós estamos apenas cumprindo as nossas rotinas de vida. A gente acorda, a gente arruma a casa, a gente faz o café, a gente leva o menino para a escola, a gente pega o menino na escola, a gente paga as contas, a gente trabalha. E isso pode ser uma tremenda, tudo isso dentro do contexto familiar é necessário. O problema é quando essa rotina, ela faz com que as nossas relações fiquem superficiais. Porque nós vamos estar vivendo uma relação familiar em torno de rituais e de rotinas, mas o nosso coração não vai estar conectado. O nosso coração não vai estar conectado. E é disso que Deus está reclamando do povo. Vocês têm toda uma rotina comigo. Toda uma rotina. Mas o coração de vocês, ele não está aqui. Vocês estão correndo para um lado e para o outro, fazendo rituais, celebrando coisas, cantando cânticos para mim. Mas o coração de vocês me honram com lábios. Mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês estão fazendo coisas que são ensinamentos humanos, vocês estão se envolvendo com um bocado de coisa que não representa a relação que eu quero ter com vocês. Você já imaginou alguém da sua família chegando para você e dizendo: eu não quero uma relação apenas funcional e de rotina. Eu sinto falta do seu coração. A gente está correndo para um lado e para o outro. Às vezes até mesmo dentro de casa, correndo para um lado e para o outro. Mas a gente não está conectado um ao outro.
A gente não está realmente vivendo uma intimidade entre a gente. Casal, pais e filhos, mães e filhos, irmãos. A gente está correndo dentro da nossa rotina. Isso está dando para a gente uma falsa sensação de que nós estamos extremamente próximos. Mas o nosso coração está longe um do outro. Você entende o que eu estou falando? Você consegue entender? A gente, hoje é Dia das Mães, né? E como Dia das Mães, eu coloquei aqui uma frase: a rotina pode virar a religiosidade das nossas relações. Porque ela nos desconecta da essência da relação. E nos deixa fixados naquilo que é o supérfluo. Então a gente tem o desafio de quebrar a religiosidade das nossas relações. A rotina pode ser a religiosidade da relação, porque ela tira o sentimento da essência do que essa relação significa. E a gente passa a se ocupar com o supérfluo. A gente passa a se ocupar demais com a nossa rotina. Interessante que, voltando, hoje é Dia das Mães, e no Dia das Mães a gente tem, sabe, fala um bocado de coisa, diz um bocado de coisa, celebra um bocado de coisa. As datas especiais, elas são muito importantes, ela tem um papel. Ela tem um papel de nos lembrar algumas coisas. Mas uma relação, ela não se faz com datas especiais. A relação se constrói nos dias normais. São nos dias que não são especiais. E na intimidade que a gente vive, naqueles dias que não são os dias especiais, que tornam os dias especiais uma celebração. Porque senão os dias especiais transformarão para você numa compensação. A gente não sente muita coisa, não transmite muito. No Dia das Mães, no Dia dos Namorados, no dia do aniversário de casamento, a gente compensa. A gente tira o atraso dessa relação fria que a gente vive. A gente liga um botãozinho assim, vamos transmitir os nossos sentimentos. E muitas vezes, pessoal, hoje em dia, a gente pode estar muito refém sem perceber e estar mais focado em dar visibilidade aos nossos sentimentos para o terceiro, para a rede social, do que para a pessoa. Então, cuidado com isso. Cuidado para você não ser alguém que está mantendo as suas relações apenas com dias especiais. São nos dias normais que nós fazemos com que a relação seja forte, íntima. Esse papel da rotina, a rotina tem todo o seu papel. Como a gente tem todo o nosso papel, marcar aqui o dia do culto, marcar o momento que a gente se reúne como igreja, a gente ter algum planejamento dentro da nossa relação com Deus. Quando o nosso modo ele se transforma na essência do que a gente está vivendo, nós perdemos o coração. Nós nos desconectamos um do outro. E aí passamos a ficar distantes. E a nossa relação ela não pode ser feita com esses dias especiais, ela é feita no dia a dia. É no dia a dia que essas relações são feitas. E aí, eu queria encerrar essa reflexão, essa palavra, esse desafio de hoje, com a história de Marta e Maria. E eu acho que se você não estava pensando que eu ia para ela, eu vou. E se você estava assim, vai para Marta e Maria, você acertou. Porque eu vou para Marta e Maria. Está lá em Lucas 10. E lá em Lucas 10 a gente tem um momento onde Jesus vai para a casa de Marta e Maria. Duas irmãs. Jesus vai comer na casa delas. Naquele momento, Maria senta aos pés de Jesus e desfruta da presença dele. Enquanto isso, Marta está correndo de um lado para o outro para fazer as coisas para Jesus. Maria está focada em estar com Jesus. Marta está correndo de um lado para o outro, procurando fazer algo para Jesus. Pessoal, esse texto é sempre complicado porque vai ter sempre alguém dizendo que se não tiver a Marta, quem vai comer? Se não tiver a Marta, quem vai resolver e pagar as contas? Se não tiver a Marta, quem vai levar os meninos para o colégio? Se não tiver a Marta, quem vai fazer as tarefas? Se não tiver a Marta, a gente precisa ser Marta. A gente precisa ser Marta em alguns momentos. Mas o problema é quando o ser Marta, ele está sendo mais forte nas tuas relações do que o ser Maria. A gente precisa resgatar o ser Maria. O ser Maria ser prioridade. E o ser Marta, ele ir em segundo plano.
ele ir depois. É mais importante, o estar com os nossos familiares é mais importante do que fazer coisas para eles. Vamos pensar nos nossos filhos? Vamos pensar nos nossos filhos? Sabe quando é que os nossos filhos vão valorizar quem tem filho pequeno, quem tem filho de pequeno, quem tem filho pequeno, criança até adolescente? Sabe quando é que os nossos filhos, até jovens, nossos filhos vão valorizar o nosso fazer por eles? Muitas vezes vai ser lá na frente, quando eles forem pais, mães, porque eles vão olhar e vão perceber o trabalho que deu e como é que é lidar com a casa, como é que é administrar uma família no sentido operacional da coisa. É lá que eles vão reconhecer isso. E vai ficar um sentimento de gratidão. Mas hoje, nós marcamos a vida dos nossos filhos muito mais pelos momentos que nós estamos com eles do que por aquilo que nós fazemos para eles. É importante, sim, fazer as coisas para eles. Mas estar com eles é mais importante. Porque senão a gente vai ficar vivendo a religiosidade do relacionamento. A gente vai ficar, fazendo coisas, fazendo culto, né? Fazendo paralelo com a religiosidade fazendo culto. E Deus chega e diz, você está me honrando com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí o filho pode chegar e dizer, você está fazendo coisa direto para mim, mas eu quero estar com você, o seu coração está longe de mim. O seu braço está perto de mim, mas o seu coração está longe de mim. A sua força está perto de mim, mas o seu afeto está longe de mim. É lógico que existe afeto no fazer, existe afeto quando nós servimos, mas eu acho que você está entendendo o que eu estou colocando. O estar precisa ser prioridade na nossa relação. Porque é isso que vai determinar nossa verdadeira conexão. E a gente precisa voltar a fazer algumas coisas, pessoal, que nós deixamos de fazer, que nós perdemos. A gente precisa, eu falei na live da semana, né, brincar de palitinho. A gente antes ia para não tinha o que fazer, a gente ia assistir, até que fosse, assistir uma novela junto, porque nem isso que a gente falava tão mal das novelas, a gente está fazendo, porque ninguém assiste novela junto, tá cada um assistindo seu seriado. Então a gente precisa voltar a fazer algumas coisas, de assistir filme junto, de cozinhar junto, de fazer algumas coisas juntos, de estar juntos, sentar junto, olhar um para a cara do outro, e viver momentos de conexão de coração. Viver momentos que são momentos que a gente vai estar, de fato, conectado um ao outro, vivendo uma relação onde os nossos corações estão conectados. Não é simplesmente uma operação, o operacional, a logística, a rotina, é o estar junto. E esse estar junto exige conexão de coração. E é por isso que talvez você esteja esses dias todos dentro da sua casa, mas se sentindo distante. E é hora de quebrar isso. É hora, sim, de dar uma pausa, diminuir o foco no fazer e focar de forma mais intensa no estar. No estar. Procurar fazer coisas juntas. Marta estava para um lado e para o outro. Interessante que Marta, quando está correndo para um lado e para o outro servindo, isso fala muito do coração de Marta, porque ela está servindo, mas ela se incomoda porque Maria está quieta. Ela diz, Senhor, não te importas que ela, Maria, fique aí sentada enquanto eu estou fazendo as coisas aqui sozinha? Então assim, a gente vê que era um fazer, e tinha uma certa, assim, um cansaço nesse fazer, uma murmuração nesse fazer. Imagina que Jesus e Maria dissessem, mulher, pois se aquieta, para o que tu está fazendo e vem para cá, senta aqui com a gente, depois a gente vai aí comer, depois a gente come qualquer coisa, depois a gente faz qualquer coisa, mas agora senta aqui com a gente, para. E Jesus não diz desse jeito, né? Mas Jesus diz para ela, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Os momentos, meus irmãos, em que nós construímos relacionamento de estar com as pessoas da nossa família, este momento não nos será tirado. Isso fica, isso marca profundamente a nossa vida. Marca profundamente. Como eu falei, foi meu aniversário na sexta-feira e a gente resolveu fazer algo junto na quinta-feira. Porque depois ia ter o lockdown, não ia dar pra gente fazer nada. Então, antes de dar o lockdown, a gente foi passar o dia lá no Morro Branco, numa casa de praia que a gente tem no Morro Branco, isolada lá, fechada, de dentro do carro para dentro da casa.
e passar o dia lá no Morro Branco. E para ir para o Morro Branco, a Aninha teve que tomar uma decisão. Ela disse, ou eu fico para fazer o bolo para o Delbrando, para fazer alguma coisa para o aniversário dele do outro dia, ou eu vou na quinta-feira para estar lá com eles. E não dá para fazer as duas coisas. E a Aninha disse, eu deixei de fazer algumas coisas que eu queria fazer para você, para estar com vocês. E para mim foi muito melhor. Eu digo para vocês que foi muito melhor a Aninha ter ido com a gente para o Morro Branco e não ter feito um bolo para mim, que daí no final das contas eu acabei ganhando um bolo. Foi muito melhor ela ter ido passar o dia lá com a gente do que ela ter ficado aqui fazendo um bocado de coisa para no outro dia estar tudo lindo. E ter o bolinho para cantar o parabéns. Não teve o bolinho para cantar o parabéns, mas teve a gente junto no Morro Branco antes de se estabelecer o lockdown. Entende? Às vezes é uma escolha que a gente faz. Às vezes é uma escolha. Às vezes você não consegue fazer as duas coisas. Você precisa deixar a peteca cair de um lado para poder estar com as pessoas. E tentar equilibrar isso. E sempre que você estiver entrando em conflito com essas duas coisas, você lembrar que os momentos que você vai estar junto com as pessoas, isso não lhe será tirado. Os nossos afazeres, aqui para nós, não tem fim, meu povo. Você nunca vai conseguir deixar tudo em ordem. Você nunca vai conseguir deixar tudo pronto. Vocês estão percebendo como é que está nessa quarentena? Como é que está a pia de vocês aí na casa de vocês, hein? Não acaba não, meu povo. Não acaba. Aqui em casa a gente precisou bater uma regra. Ó, nas refeições a gente faz todo mundo junto e depois cada um que usar vai lavar o seu. Porque não tem fim. É uma pia infinita. Não tem aquelas piscinas de borda infinita? Pois a pia aqui de casa estava aquela pia de borda infinita. Quanto mais você lavasse as coisas, mais coisa aparecia. Acho que brotava xícara e colher do ralo. Acho que entrava sem querer e voltava. Então, assim, é uma realidade que a gente está vivendo. Então, não tem fim. Os nossos afazeres não têm fim. Não tem fim. E no final, quando você termina de deixar tudo pronto, tá tudo pronto. E aí? Mas nós estamos juntos. E poder gastar tempo. Eu não gosto dessa palavra, mas passar tempo também não gosto. Investir tempo, curtir tempo junto é o que nós precisamos fazer. Então, é interessante fazer essa palavra no Dia das Mães, né? Porque as mães, às vezes, são tão sobrecarregadas que não sobra tempo para as mães estarem com seus filhos. E é importante que os pais se envolvam com as tarefas para que sobre tempo das mães estarem com seus filhos. É importante que a gente se envolva com a família toda, se envolva com as tarefas, que a gente divida as tarefas para que sobre tempo para as pessoas da nossa casa estarem umas com as outras. Porque senão vai ter alguém sobrecarregado, sem tempo para estar com as pessoas. E isso vai fazer falta. Isso vai fazer falta. 1000 vezes, a Aninha com a gente no Morro Branco na quinta-feira, do que ela ter feito um bolo para mim na sexta-feira. E como eu falei para vocês, no final, acabei ganhando um bolo, e acabou tendo bolo, e acabou dando certo. Então, meu povo, vamos colocar isso como foco. Que não sejamos religiosos nas nossas relações. Que a rotina vem massacrando a gente e roubando da gente, sabe? Roubando da gente as coisas que são tão importantes. E a parte disso tudo que não nos será tirada. Deus possa abençoar a gente nisso. Tá bom?